Molecada, o negócio é o seguinte, ó. Eu inspirado nesse último vídeo que o tiozão da Luta Livre postou lá falando sobre as votações na Império do Rest, que eu já fiz um vídeo a respeito disso também. Tô fazendo esse vídeo aqui pra falar sobre esse tribalismo de All Elite versus WWE, tá? Bom, o negócio é o seguinte, uma das coisas que o tiozão falou lá, né, é que ele sentiu um enviesamento aí, então, pró All Elite em relação aos vencedores, né? Eu não sei se a intenção dele foi querer jogar isso nas costas da Império, tá? Talvez alguém possa estar interpretando dessa maneira, então vamos deixar claro uma coisa aqui, não foi a Império que escolheu os vencedores, tá, gente? A Império, ela só deu a abertura para que as pessoas votassem, ela chamou todo tipo de gente para votar, desde lutador até site, influenciador. Então, se a eleição deu os nomes que deu, não é culpa da Império. A Império, ela deu o espaço para cada um votasse em quem quisesse, né? Então, eu não sei se o tiozão, ele quis dar a entender isso, tá? É que nos comentários, principalmente, tinha gente lá dando a entender que sim, que a Império é pró-elite. Muito por causa do Mizanin, só que aí eu vou em defesa do meu amigo Mizanin aqui. O Mizanin, ele é pró-elite, mas é aquilo, ele poderia muito bem pegar e falar, bom, eu sou um dos CEOs aqui, o Rian também gosta muito de All Elite, vamos nós escolher internamente aqui, igual a gente faz com o lutador nacional e lança os nossos melhores do ano. Igual eu faço no meu canal aqui às vezes, eu não sei se eu vou fazer esse ano, acho que não, mas eu vou lá e escolho quem eu acho que é o melhor do ano e pronto, esse aqui é o Wrestling em Geral Award 2025. E não, eles fazem um negócio bem legal, eles abrem pra geral votar e aí democraticamente é eleito ali outros nomes. Então assim, ele pode nos comentários ficar torcendo pra All Elite, é direito dele, tá ligado? E torcendo contra os que eles não gosta, mas não é ele que escolhe, não é ele que decide, ele deixa na mão do público, né? Então, assim, é desonesto, igual eu vi alguns comentários falando que ele influenciou nos resultados, tá ligado? Não, como assim ele influenciou nos resultados? Ele manda na IWC, tá ligado? Ele me paga pra votar, ele paga o Albin, ele paga o Xingos, não, foi isso, foi. Agora, dito isso, o que eu penso a respeito dessa briga de All Elite e WWE, e eu quero contextualizar aqui pra vocês, porque eu estou há 10 anos produzindo conteúdo na IWC, mas estou há mais tempo ainda na IWC, é só como produtor de conteúdo mesmo que eu tô há mais de 10 anos. E eu vi o começo dessa guerra de All Elite e WWE acontecendo, e vamos lá. Em 2019, quando surgiu a All Elite Wrestling, quem que começou com essa tretinha e quem que ficou de forma insuportável? Os fãs da All Elite. Eu sempre falo isso, ó, fãs da All Elite, vocês são os culpados por tudo isso que aconteceu. Porque, cara, estávamos lá fazendo cobertura dos shows do Raw. Vocês lembram quando eu fazia cobertura lá nas postagens do canal, né? Do Facebook, no Instagram. Então, assim, tranquilamente vendo WWE ali, vendo o conteúdo da WWE. Como começou a All Elite, os fãs da All Elite, eles começaram a vir nos comentários das postagens, dos vídeos, ou de qualquer assunto que seja aleatório, e eles começaram a flodar sobre a All Elite. Então eles começaram a avacalhar com os shows da WWE. Estava postando lá um resultado que acabou de acontecer no show semanal, vinha um monte de comentário lá avacalhando, que se dane, agora é o Elite, foda-se isso aí, acabou a WWE e não sei o que. E todas as páginas de wrestling, todas, não adianta mentir hoje em dia, todas, páginas e sites iam na mesma onda, né? Inclusive, eu não vou citar nomes aqui, mas até brincavam, né? Quando a All Elite ganhava na audiência do NXT, quando começou essa disputa, colocando lá, All Elite destrói NXT, All Elite humilha NXT, acaba com NXT, sabe? Grupos de Facebook, todos pró All Elite. E tinha dois tipos de público. Tinha o público pró All Elite, que gostava porque, bom, talvez isso faça com que a WWE, tendo uma concorrência, melhore seu produto. E tinha o segundo público que queria que a All Elite destruísse a WWE, acabasse com a WWE, levasse a WWE à falência, porque tem raiva da WWE e aí cada um tem seus motivos. Um pros casos do Vince, outro porque o seu lutador preferido não foi bem tratado quando estava lá, né? E tanto que eu comecei a fazer um contra-ataque. Vocês lembram na época? Eu falava, cara, a All Elite é uma empresa de jobbers revoltados. São caras que na WWE se frustraram e foram pra uma outra companhia ver se lá eles conseguem ter relevância. E só essa brincadeira que eu fiz, meu Deus do céu. O tanto de mimimi que deu na WC na época foi gigantesco, certo? Mas basicamente era isso. Mas a All Elite, de fato, ela estava crescendo aos poucos, batendo ali 1 milhão de telespectadores, às vezes ultrapassando isso, conseguindo ganhar de um NXT que era um bom NXT e que todo mundo dizia que era um bom NXT até surgir a All Elite como concorrente. A partir dali, parte da IWC começou a avacalhar com aquele NXT. Falar, não, mas não é tudo isso, o Triple H é ruim, fulano não é nada demais e tal. Até esses lutadores da NXT, anos depois, quando acabou o Black Gold, saírem da WWE e irem pra All Elite. Aí pronto, aí voltaram a ser maravilhosos, incríveis, com potencial gigantesco. Então era totalmente enviesado aquele período. Aquele período sim. Tanto que, tipo assim, tinha uma galera que detonava o Goldberg. Quando surgiu rumores da All Elite chamar o Goldberg pra um evento, olha, eu acho que vai ser interessante, hein? Vai ser legal o Goldberg. Como assim, gente? Então agora na All Elite o Goldberg é legal, mas na WWE era uma desgraça, né? Quando saiu rumores, por exemplo, do Randy Orton ir pra All Elite, muito chamava ele de preguiçoso na WWE,
começou também a olhar com bons olhos dele ir pra All Elite Wrestling, que ele poderia agregar demais ali. Então era basicamente isso. Se o cara é especulado na All Elite, olha, pode ser uma boa ideia. Ele na WWE é terrível. Chegou ao ponto do Big Show, cara. O Big Show que lá em 2012 a galera ficava gritando que ele deveria se aposentar, lembra? Nas arenas falando, você quer se aposentar, tem que se aposentar, aposenta logo, ninguém aguenta mais. Foi ele pra All Elite, nossa, realmente, o que a WWE tava fazendo com ele era absurdo. Não deixava o cara lutar, velho. Tem que deixar o cara lutar. Tipo assim, era bizarro como que isso era totalmente enviesado. Agora, dito tudo isso, a All Elite ela fez bem pro Pro Wrestling no sentido da competição, sim senhor, tá? Porque os lutadores, quando eles queriam ganhar bem, né, aquele período ali do wrestling, eles só tinham um lugar, que era a WWE. Então, pô, você quer ter um salário sendo lutador de wrestling, você vai ter que lutar na WWE. Ou você vai ter que ter aquela carreira ali independente, onde você vai ter que fazer muitos e muitos eventos, como por exemplo o próprio Austin Aries fez ali durante um tempo. E aí você vai ganhar bem, só que seu calendário também vai ser este shape e tal. Na WWE você tem um pouco mais de conforto, né? Então não é só questão de dinheiro também, é questão também ali de estabilidade, né? Tendo a All Elite como opção, aí eles têm uma segunda opção hoje em dia. Então, pô, sair da WWE, eu tenho uma All Elite. Então eu tô insatisfeito com a minha carreira, eu não vou ficar só por causa da grana. Eu tenho uma opção ali de trabalhar em outro lugar onde minha carreira pode alavancar melhor e eu ganhar um salário igual ou às vezes melhor, enfim, ou abaixo um pouquinho, mas beleza, pelo menos eu ganho em outro título. Beleza, só que aí vem a contratação do CM Punk, né? E aqui você tem que prestar muita atenção. Quando o CM Punk ele é contratado para a All Elite, foi justamente pós o período dele ali que ele flertou em voltar para a WWE, né? No UFC ele já tinha perdido sua segunda luta, aí a WWE estava passando lá na Fox, né? A Fox contratou o CM Punk para ser comentarista de um programa chamado WWE Backstage, né? Então, tipo assim, é um cara que ele vive falando que ele não ama mais wrestling, ele não tá nem pro wrestling, jamais voltará para a WWE, mas ele aceita trabalhar num programa onde é para comentar sobre os shows da WWE. É uma contradição. Na época, o Seth Rollins via provocando ele, chamando ele pra ir pra WWE pra eles fazerem uma luta logo. E aí, o que ele fez? Ele voltou sim pro wrestling, mas não voltou pra WWE, ele voltou pra All Elite. Ele falou lá na promo de chegada dele que não faria sentido ele ir pra um lugar onde fez ele perder o amor pro wrestling, então ele tava voltando pra All Elite. Ele ainda falou que não era nem um retorno dele para o Punk 2014, mas o Punk 2005, que é o Punk do wrestling de verdade mesmo. Foi o que ficou parado lá desde 2005, só tava voltando agora, sabe? Então ainda desprezou todo o tempo dele na WWE, dizendo que aquilo ali não era wrestling. E com o objetivo de acabar com a WWE, sabe? Então eu tenho raiva da WWE, eu vou pra rival e aqui a gente vai destruir. Então a All Elite fez com que o Punk voltasse pro wrestling. E aí, gente, eu não preciso nem dizer o quanto que a All Elite ela ganhou com mídias nas redes sociais. Porque assim, gente, vamos lá, presta atenção. Na IWC, e aí eu vou falar da IWC gringa, tá? Eu acho que na brasileira também deve ser desse jeito, mas na gringa é fato, comprovado, é científico. A maioria das páginas, dos influencers, youtubers, sites, seja o que for, é fã do CM Punk como assim, top 1, 2 ou 3 da história, da vida dele, ligado? Então, tanto que o nome das páginas muitas vezes tem alguma referência ao Punk, sabe? É 434 relacionado ao reinado, né? Pipe Bomb, né? A voz dos sem vozes, né? Então, sempre tem alguma referenciazinha ao CM Punk ali, porque eles amam o CM Punk. Eu falo isso porque eu fiz parte também, é curioso isso. O Punk, ele gerou uma geração de criadores de conteúdo muito grande, né? O estilo dele atraiu esse tipo de perfil. Tanto que eu fiz parte dessa galera. Então, é igual quando você vai numa bancada lá, jornalista, porta, e você sabe que a maioria ali torce pra um time específico, sabe? O time que tem mais torcida normalmente vai ter mais jornalista ali também que torce pra aquele time, então muitas análises ali ficam enviesadas. Por mais que você tente ser imparcial, que não, algum momento vai sobrar um pouco de clubismo ali. Então eu preciso nem dizer como que foi tratado a chegada do Punk na All Elite, mesmo os números da All Elite não tendo alavancado. O Punk, o que ele trouxe de verdadeiro mesmo pra All Elite foi venda de merchan dos produtos dele. Vendeu até quando ele ficou parado, né? Isso aí é impressionante. E também mais público nas arenas. Isso é relevante. Quando eu digo que não teve alavancagem, foi a questão da audiência. Porque a audiência que já tava batendo mais de 1 milhão, imaginou-se que, pô, agora com o Punk, ferrou pra WWE, cara. Ferrou, porque vai beirar 2 milhões. Era a sensação, porque é o Punk voltando pro wrestling. Só que não aconteceu. Pelo contrário, a audiência foi caindo. Eu não tô dizendo que é culpa do Punk, tá? Eu acho que eles administraram muito mal o Punk no começo dele. Quiseram botar ele pra fazer lutas aí com caras bem randoms na época, bem desconhecidos, que depois vieram a ser mais conhecidos. Então, tipo assim, vamos dar uma segurada, já não botar ele direto. Cara, na WWE não tem isso. Na WWE retornou Cody Rhodes, já meteram ele com o Royce na WrestleMania, no seguinte, ganha o Royal Rumble e vai pegar o Roman Reigns, tá ligado? Na All Elite faltou, sei lá, ter um Royal Rumble, sabe? Pro Punk vir ganhar e já ir pra disputa do título. Aproveita o hype do cara pra gerar o máximo. Vamos fazer número aqui. Mas não, eles quiseram fazer
fazer ali do jeito mais segurado e tal. Aí quando foi realmente virar algo bom, foi na rivalidade dele com o MJF, porque ali o MJF conseguiu provocar o Punk de volta ali, né? E depois daquilo, o Punk voltou a ser muito comentado, até por fim virar campeão na All Elite. Porém, começou a ter uma série de problemas, né? Aí eu não vou entrar aqui de novo nas discussões que a gente falou já muito nos últimos anos. Mas ele brigou com geral ali, geral brigou com ele, partes ele tinha razão, partes ele tinha culpa. Enfim, foi um problema total. Mas o Tony Khan ele confiava tanto no Punk que mesmo depois dos primeiros problemas, quando o Punk voltou da lesão que ele teve, o Tony Khan foi lá e lançou o Collision, né? O show lá do sábado, pensando especialmente em fazer com que o CM Punk ele tivesse um show só dele, sabe? Ó, vai ter um show que você vai ser o top guy dele, que vai ser ao sábado. Tô fazendo especialmente por causa de você. E aí teve de novo o problema. E aí é que eu falo, cara, foi um dos grandes erros do Tony. Ele jogou ali, ele fez uma aposta num show pensando que o Punk ia liderar esse show. E aí o Punk causou problemas de novo ali. Foi embora e esse show ficou lá parado numa. Primeiro que um sábado é ruim você ter um show semanal num sábado. Dias de muitos pay-per-views, de muitas coisas importantes com o Pepe. É por que eu tô fazendo toda essa história toda? Eu vou resumir aqui. O Punk sai da All Elite, certo? Quando o Punk ele é tirado da All Elite e parecia que ele não ia mais pra lugar nenhum, qual que era a versão que a IWC tava tratando ali? Bom, a All Elite é uma zona, a All Elite tá cheia de problemas ali internos, né? Mas o Punk mereceu, o Punk também, meu Deus do céu, recebeu a chance da vida dele e jogou fora. Quando o Punk é contratado pela WWE, porque é aquilo que eu vi dizendo, o Triple H, ele presta muito atenção na IWC, então ele sabe que a IWC adora o CM Punk. Então pra ele pouco importava os problemas de relacionamento do CM Punk. Ele ia dar uma recompensa pro Punk por ele ter causado aquele furdunço da All Elite e ele sabe que a IWC abraçaria o cara e abraçando o cara ficaria enviesada pró WWE e anti All Elite. Foi exatamente isso que quando o Punk chega na WWE, sai da All Elite, naquele momento todos os defeitos que existiam na All Elite, que eu falava diversas vezes, e isso que é legal de ter os vídeos registrados aqui, eu falava desde 2019, gente, o Tony Khan não é um bom líder. O Tony Khan, ele fica indo nas redes sociais fazendo direitinho a WWE, ficar discutindo com o internauta, sabe? Tipo, isso não é postura de presidente de companhia. O Tony Khan é um lacradorzinho chato. O Tony Khan, ele só quer ganhar like numa galerinha específica. Eu lembro até hoje lá que a Linda McMahon, ela postou um negócio lá pró-Trump. O Tony Khan fez um tweet resposta dizendo que ela a partir daquele momento estava banida da All Elite. Gente, o que a Linda McMahon iria fazer na All Elite algum dia? Ela nem a WWE aparece mais. O casamento dela com o Vince é fachada, todo mundo sabe disso. Ela não tem nada a ver com wrestling, não é assunto dela. O que ela ia fazer, imagina, na All Elite? Aí ele vai lá e fala que tá banida da All Elite. Você percebe, tipo, só pra dar uma lacrada em cima e mostrar, tá vendo? Eu estou amassando esses caras. Isso gerou uma antipatia da galera. Gerou uma antipatia. Tipo assim, caraca, mano, o que esse cara tá fazendo? Aí os números não estavam tão legais, igual ficavam falando. A audiência estava caindo, certo? Estava um problema ali na questão dos roteiros, porque tava dando muita liberdade pros lutadores fazerem suas próprias histórias. E aí tava entrando em conflito, né? Não tinha uma segurança do backstage, tanto que as confusões aconteceram ali, e, né, envolvendo lá o Jungle Boy, o CM Punk, Christopher Daniels, o Adam Page, dentre outros ali. E aconteceu aquele furdum, constantemente acontecia essas porcarias aí, e não tinha quem pudesse liderar ali dentro. O Chris Jericho tava dando muito palpite, né? O Chris Jericho ali já tava meio que veterano demais, meio dodói da cabeça. Várias coisas que eu falava sobre a Elite. Ninguém ouvia, ninguém dava moral. Foi o CM Punk ir pra WWE, tudo isso começou a ser falado. Todas as páginas de wrestling na gringa, todos os sites falando o quanto que a Elite é uma bagunça, que a Elite vai falir, que a Elite isso. Só porque o CM Punk saiu da Elite, tá ligado? Aí eles tiveram a honestidade de olhar pros problemas da Elite. Esses problemas são reais, é verdade, mas foi conveniente falar deles só quando o CM Punk foi pra WWE. E aí começou o oposto, começou um movimento dando a entender que a All Elite iria falir, que a All Elite estava em crise, que tudo que acontece na All Elite E aí, por exemplo, uma coisa que eu vivia falando lá atrás, cara, eu acho que eles apelam demais pra sangue, pra agressividade, tipo, é legal ter isso, mas quando acontece, sei lá, uma vez por mês, começa a perder o impacto, porque é toda hora, toda hora. A partir disso, o CM Punk foi pra WWE, aí todo mundo começou a falar disso, não, porque a All Elite também, né, ela não tem storyline, é só
luta, é muito sangue. Tanto que começaram a exagerar. Até hoje tem gente que fica repetindo essa papagaiada que o All Elite não tem história. Gente, tá tendo teve Tony Storm e Maria May ano passado, foi uma das maiores histórias que teve. Tendo John Moxley e Darby Allin. Tem histórias boas também. Se a gente for contar histórias boas na WWE, histórias boas na All Elite, tipo, vai dar quase igual, assim, de histórias legais. Talvez a WWE tente investir em outras histórias também, de mid-card e low-card, mas são histórias porcaria. Eles tentam investir, mas são porcaria. A All Elite, eles não tentam investir nisso. Ela já joga só as lutas ali e já era, né? Então, o estereótipo, os estereótipos, melhor dizendo, da All Elite, eles foram pregados, né? E aí, o que aconteceu? Por que esse enviesamento à All Elite começou a crescer de novo de um ano pra cá? E aí eu explico pra vocês. O Tony Khan, ele mudou, tá? Ele mudou a postura dele, finalmente acordou. Eles resetaram algumas coisas. Por exemplo, uma coisa que eu acho que é louvável. Eles diminuíram as arenas e vão fazer shows. Eles entenderam, ó, a gente não é gigante, a gente não é WWE. Então, vale mais a pena a gente fazer nossos shows semanais em arenas de 2.000, 3.000 pessoas, pelo menos vai estar cheio, do que ficar tentando botar 10.000, 15.000 nessas arenas, porque não vai dar, tá ligado? Aí os nossos eventos especiais, a gente faz umas arenas maiores e tal. E é isso, vamos ter a humildade de entender que a gente é uma empresa de médio porte tentando ser grande. Isso eu acho louvável, tá ligado? Eles expandiram eventos internacionais, foram lá fazer All-In em Londres e outros eventos lá pra fora, então acho isso muito legal, né? Eles têm o All-In que virou meio que a WrestleMania deles. Eu entendo que é cansativo, o tiozão até falou isso no vídeo dele, mas é igual a WrestleManias antigas também. Tem muita luta, então vai cansar mesmo, desde o kickoff, né? Talvez se eles fizessem 2 noites, poderia até ser uma ideia interessante, né? De eles pensarem no futuro. Mas é bom, tá ligado? Se for cortar o filé mignon ali, o saldo é positivo, igual mais ou menos eram as WrestleManias, né? Agora, o investimento que ele fez na divisão feminina aí foi um investimento inteligente, porque você teve lá no começo uma ideia boa com a doutora Britt Baker, e aí, depois que ela perdeu o título, a divisão ficou meio, né, sem um tom, até vinha a Toni Storm trazer esse tom, a Maria May contribuiu pra isso. Alguns nomes da All Elite foram saindo, né? Então, por exemplo, J.D. Carr deixou a All Elite, que era uma que o pessoal criticava muito lá, então eles entenderam como se fosse uma espécie de reforço, digamos assim, né? Ela não ficou mais dependente de ex-WWEs pra poder ficar lançando estrelas, ela começou a investir também nos seus da casa, ou, sim, ex-WWEs, mas que não tinham tanto nome na WWE ainda, né? Então, hoje, você tem ali o John Moxley, ex-WWE, que tem uma relevância da All Elite e que era relevante na WWE, mas tirando ele, todos os outros ou não vinham numa fase muito boa na WWE, o próprio Chris Jericho, as últimas passagens na WWE não eram passagem onde a WWE tratava ele como uma lenda respeitável, não, ele ficava ganhando coisas no mid-card, de resto era a escada de todo mundo, parecia até que ele já ia aposentar, e a All Elite estendeu a carreira dele, né? E de resto, lutadores ali que ou era jobber ou low card, mid-card, e depois aí ganharam uma relevância na All Elite, mas de modo geral, os originais All Elite hoje se destacam mais do que os outros, né? Então, ela ganhou uma estabilidade em termos de book muito boa. Ponto. E a WWE, em contrapartida, começou a fazer muita coisa viral. Muita coisinha de tipo assim, Jey Uso, LA Knight. Você tá me entendendo? Vamos hypar aqui a Bloodline toda hora. Tudo tem que ter algum significado grandioso. Tudo é a maior coisa da história. É o maior Raw da história. É o maior SummerSlam da história. É uma nova era que vai se iniciar e tal. E faz teaser disso, teaser daquilo. Então é tudo muito comercial. Tudo muito elevado lá pra cima e nunca entrega exatamente o que tá se prometendo, fez com que dividisse o público da IWC em dois, sabe? Então seria ali adolescentes tiktokizados que são viciados na Rhea Ripley, na WWE, no Cody Rhodes e toda essa coisinha aí de hype mais hype, pouco significado e muito like, e tem a galera que quer algo mais profundo, algo pra adulto, algo pra valer mesmo ali, algo de pro wrestling, tem que ser pro All Elite, né? Então, além de tudo, a antipatia ao Triple H cresceu, logo a WWE também vai ganhar uma antipatia, e aí a All Elite então agora é a da vez de novo, né? Então eu senti isso nesse último ano, sabe? Como que eu posso resumir pro vídeo não ficar mais longo ainda? É uma galera que ela tá muito mais pro All Elite por causa dos problemas da WWE do que exatamente porque realmente gosta da All Elite, sabe? É como se fosse uma resposta, uma revolta. Estou revoltado com a WWE. Logo o que a All Elite faz, eu irei defender. Mesmo quando o que a All Elite faz nem é grande coisa, mas vou fazer isso com uma espécie de revolta, sabe? Vou pro partido rival
rival, já que vocês me frustraram aqui. No fim do dia, o que eu, nesses 10 anos aí acompanhando, vejo em relação a WWE, os fãs, a galera no fundo não quer algo melhor que a WWE. Eles querem uma WWE melhor. Então mesmo que tenha lá os 3 lutadores preferidos da vida do cara em outra empresa, com o mesmo nome, a mesma theme song, o mesmo personagem, fazendo coisas incríveis, ele não vai assistir, ele não vai dar moral. Porque ele quer que aquilo esteja acontecendo, mas esteja na WWE, entendeu? Então, aí, às vezes, como ele sente que não é possível ter uma WWE melhor, aí ele, por raiva, ele prefere então que venha alguém e destrua, demula a WWE, né? Então, é isso. Ou uma WWE melhor, ou então alguma coisa que acabe com a WWE. Mas não se trata de um amor ao Elite, ou um amor a New Japan Pro Wrestling, um amor a Ring of Honor, um amor a TNA. No fim das contas, se trata da WWE. É tudo em torno da WWE. É um amor à WWE que gera um ódio à WWE, que gera uma revolta à WWE, ou uma esperança de uma WWE melhor, sabe? Tudo gira em torno da WWE no fim do dia, no fim das... Certo? Então, eu acho chato, eu acho que os fãs da WWE, os militantes, né, fãs da WWE, eles são chatos de um certo sentido, um sentido um pouco mais ignorante, não fiquem ofendidos, eu estou falando dos fanboys aqui. E os da All Elite, eles são chatos num sentido mais elitista, só que é pose. Eu não acho que o fã da All Elite hoje, Pro Elite, ele é elite, tá ligado? Ele é um pose. O cara de elite é um cara que vê o wrestling japonês, esse aí eu já respeito, que vê um wrestling japonês, que vê um wrestling britânico, né, que vê um wrestling mexicano, que vê um pouco de tudo e aí ele tira dali a análise. O cara que vê o All Elite, ele acha que ele é um puta entendedor, só porque ele tem um pouco mais de conhecimento do que um cara que só vê WWE, e isso é verdade aqui, ele tá sendo um poser, sabe? Não, você basicamente só tá deixando de ver filmes da Marvel pra assistir filmes do Christopher Nolan, mas você não é um grande especialista em cinema por causa disso, né? O cara que é especialista em cinema não é o cara que acha que porque, eu não vejo filmes da Marvel, eu vejo Poderoso Chefão, não é porque você vê o Coppola que você é tão superior assim. Quer dizer, talvez você até seja um pouco mais cinéfilo do que o cara que só vê filmes de herói, mas tem uma galera muito mais cinéfila que você, meu querido. A galera lá do Laranja Mecânica, Nascido pra Matar, né? Os 7 Samurais, Laurence das Arábias, aqueles caras que assistem filme internacional aí, pô, e essa galera aí vai te dar um banho, né? Então não se sinta especial, tá ligado? Eu acho tudo insuportável. Por isso que eu defendo o fim do Pro Wrestling, cara. O Pro Wrestling precisa acabar. O Pro Wrestling precisa acabar.